Então, bom dia a todos. Cumprimentar em especial o presidente da Câmara, o pessoal presente, demais pessoas que vão estar nos assistindo via web. Então, hoje nós viemos para mais uma audiência pública, né? A terceira de uma sequência, então, que começou com a PPA, a LDO, e agora, então, seria a lei orçamentária. Então, vai ser a lei que vai definir realmente os investimentos, os gastos no nosso próximo ano de 2026. Então, cordialmente, em nome do prefeito que está em viagem, não pôde comparecer, estarei fazendo a abertura. Desde já agradeço o empréstimo da sala aqui do plenário para nós fazermos essa audiência pública e dizer que os números são técnicos, então, e bem complicados, assim, para nós que assim, não compartilhamos muito da contabilidade. Então, eu quero deixar em especial, assim, me fugiu a palavra, desculpa, um agradecimento especial à Natália, né, que passou aí dias e noites para que fechassem realmente os números, a ela e toda a equipe que lhe ajudou, porque realmente é um trabalho delicado, envolve várias vírgulas, então é um trabalho de suma importância, assim, que envolve muita dedicação. Então, um agradecimento especial a você. E passo a palavra, então, para a apresentação. Então, bom dia a todos, ao pessoal que está aqui, ao pessoal que está em casa nos assistindo. Obrigada, vice-prefeito, pelos elogios. Realmente, a gente passou dias e noites tentando fechar a nossa lei orçamentária, que é a lei que vai fixar a nossa despesa para o próximo exercício. Então, como o vice-prefeito falou, a gente vem de uma sequência, né? Primeiro, a gente teve o PPA, que é um planejamento para 4 anos. Depois tivemos, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem uma dimensão tática. E agora, então, a nossa Lei Orçamentária Anual, que vai fixar a nossa despesa e estimar a nossa receita. Então, os instrumentos de planejamento, o plano plurianual, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos. A LDO, então, que orienta a elaboração da LOA e define as metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente. E a Lei Orçamentária Anual, que, então, estima as receitas e fixa as despesas do governo para um exercício financeiro, um ano, e que tem, então, o orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimentos. Então, as nossas exigências legais, que está lá na Constituição Federal, no artigo 165, que são leis e iniciativa, então, do Poder Executivo. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, a Lei Orçamentária Anual, ela vai compreender o orçamento fiscal, que é referente ao poder municipal, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento, então, das empresas em que a União, no caso o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, e de orçamento de seguridade social, que abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. A nossa lei orgânica do município diz, então, no artigo 101A, que os projetos de lei sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais serão enviados pelo prefeito ao Poder Legislativo nos seguintes prazos. Então, o orçamento anual, com entrada até o dia 31 de outubro e devendo ser devolvido para sanção até o dia 20 de dezembro do mesmo ano. Então, os conceitos orçamentários de receita.
O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período. Na lei federal, então, 4320, que é a nossa lei de orçamentos, diz que compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito, autorizadas em lei. Então, pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. A lei do orçamento conterá discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos, então, os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Então, aqui a nossa composição da receita no projeto de lei orçamentária para 2026. Temos, então, de receitas correntes estimada em torno de 24.439.068,91 centavos. Lembrando que todas as informações que eu vou passar aqui agora são todas consolidadas com a Prefeitura, Câmara e o RPPS. Então, de impostos, taxas e contribuições de melhoria, 702.121,99. Contribuições, 581.226,31. Receita patrimonial, 1.099.983,75. Receita de serviços, 11.423,65. Transferências correntes, então, 22.051.464,71. E outras receitas correntes, então, 7.151,50, que são deduções, no caso. Receitas de capital, amortização de empréstimos, então, 9.180,16. E de receita, então, intra-orçamentária, 464.741,45. Sendo elas, então, contribuições, 188.851,66. E outras receitas correntes, então, 275.889,79. Totalizando, então, de receitas, então, 24.912.990,52. Então, conceito da despesa. A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. É toda transação que depende da autorização legislativa na forma de consignação de dotação orçamentária para ser efetivada. Então, a nossa composição da despesa para o projeto de lei orçamentário 2026. De despesas correntes, então, com o pessoal em encargos sociais, 12.293.196,64. Juros e encargos da dívidas, então, 1.700.000, que foi o que a gente conseguiu estimar agora para o próximo ano, sendo que precisa de bem mais, né? E outras despesas correntes, então, 8.157.873,42, totalizando, então, de despesas correntes, então, 22.151.070,06 centavos. De despesas de capital, então, investimentos, 1.812.480,46. Inversões financeiras, 25.700, e a amortização das dívidas, então, que é 432.100. Totalizando, então, de despesas de capital, 2.270.280,46. E na nossa reserva de contingência, tá? Que, lembrando, né, que as informações estão com Prefeitura, Câmara e RPPS, então, na nossa reserva, 491.640. Aqui está mostrando, então, as nossas receitas e despesas, então, o que a gente estimou de receita está batendo o que a gente fixou de despesa também. Pode passar. Então, aqui eu trouxe umas tabelas mostrando, então, quanto que ficou o percentual e a dotação para cada secretaria. Tá? Para o gabinete do prefeito, então, 648.722, representando, então, 2,60% do orçamento.
Secretaria da Administração. Pertence à Secretaria da Administração, então, o Departamento Administrativo, que tem 3.079.995,87, tá? E aqui a gente colocamos alguns recursos vinculados que tem que ficar pertencendo a essa secretaria, mas não é o que terá disponível no próximo exercício exatamente. E aqui junto nós também temos então o RPPS que tem que ficar vinculado a essa secretaria, que é 2.050.541,01. Secretaria da Fazenda, Departamento Contábil Financeiro, 781.140. Departamento de Tributos, Cadastro e Fiscalização, 97.750. E Operações Especiais, então, que está entrando o nosso Finisa, 2.495.598. Representa 73% da Secretaria da Fazenda. Secretaria da Educação e Cultura. Departamento Administrativo da Educação, 3.165.497,46. Departamento Pedagógico, 1.866.740. Departamento da Cultura, 469.100. E o Fundo da Cultura, então, que a gente, como agora temos um CNPJ, a gente se torna obrigado, então, a abrir, a gente orçou R$200. Representando, então, a Secretaria da Educação, 22,83%. Durante o ano, a gente vai ter que precisar fazer mais suplementações para a Secretaria para poder atingir o percentual de 25%. Secretaria da Saúde, Departamento Administrativo, 1.516.100. E Departamento, então, da Saúde, 2.867.368,02, 17,59%. Secretaria da Assistência Social, então, o Departamento de Assistência, 702.431,43. Departamento de Habitação, 120.800. Conselho Tutelar, 122.300. Fundo Municipal da Criança e Adolescente, 8.000. E Fundo Municipal da Pessoa Idosa, 5.000. Secretaria Municipal de Agricultura, então, Departamento de Agricultura, 934.586,73. Secretaria do Meio Ambiente, 248.000. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 1.120.956. Secretaria de Obras do Interior, 1.065.164. E a Câmara de Vereadores, então, 1.535.000. Sim, passa lá, Tarcísio. Pode passar. Então, de despesas fixadas para a Prefeitura Municipal, 21.327.449,51. Para a Câmara de Vereadores, então, 1.535.000. E para o regime próprio de Previdência Social, então, 2.050.541,01. Pode passar. Então, de renúncia de receita, a gente tem o descontos do IPTU, então, que a gente estimou então, em 54.000, tá? Que é para contribuintes então, que pagarem em parcela única, e também de vistoria, que é para contribuintes que pagarem em parcela única 3.200, totalizando 57.200 de renúncia. Eu vou pedir para passarem, então, as tabelas, os gráficos que a gente tem ali do... É uma de cada anexo. Uma cópia de cada anexo. Então, da minha parte, a apresentação dos números seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou se precisar de alguma informação, podem também me procurar lá na prefeitura.
e agradeço a participação de todos. Sim, a apresentação também está disponível no Facebook da Câmara, né? Então, se alguém quiser olhar de novo, ou tirar alguma dúvida, pode olhar lá. Como? A nossa receita do município, a receita própria, eu vi que tem transferências 22 milhões e pouco, né? E chega quase a 25 milhões no nosso orçamento. Esse restante, que não é transferência, é recurso próprio? É recurso do RPPS, essa diferença. Ela é a do RPPS. Mas a nossa do município então não chega a 1 milhão. Não. Não chega. Essa diferença ali pertence ao RPPS daí, que você fala. Ali veio a questão, então, desde que começou lá no PPA, né, que o Legislativo, então, pediu então 7%, então a gente teve que tirar do recurso de várias secretarias, então, para poder... o Legislativo pediu para tirar da Secretaria da Administração, então eu tive que fazer uns remanejamentos para, então, conseguir passar esse valor para o Legislativo, que foi o que eles pediram, então, no PPA, e que vem em consonância com a LDO e agora para a nossa LOA. A Secretaria, então, também de Obras Urbanas, ela também tem um gasto muito alto, que é em relação à coleta de lixo, né, que também vai praticamente todo o valor da Secretaria para ser pago o lixo, a coleta do lixo, exatamente, que a gente tem a empresa licitada Novo Mundo, né? Tem isso. Então, esse 1.535.000 foi o que o Legislativo pediu, então, que tenho que remanejar para eles, no caso. Tirando, então, do Executivo. Sim, ele vai ser usado, pelo que me passaram, então, para obras, compras imobiliárias, né? Foi o que chegou de solicitação para mim. Sim. Isso já tem que pedir, então, para o Legislativo. Na verdade, vocês têm que jogar a responsabilidade tudo em cima da Câmara. Então, não é assim. A Câmara tem direito no 7%. Vocês viram muito bem ali. Hoje nós vai ser repassado 6%. O direito da Câmara é 7%. Ainda estamos abrindo mão. E no caso, esse ano, porque a Câmara esse ano pegou os 4% e o resto restante, que a Câmara deixou esse ano a administração até divulgado onde é que foi gasto o dinheiro que era de direito da Câmara. Não foi divulgado. Conhecedor, acho que a Câmara ela tem o direito
sim a Câmara destinaria, cada vereador teria emenda positiva para destinar tanto 50% para a saúde, como para aquisição de terrenos que poderia, e a gente não implantou tudo isso. Então, assim, ó, a Câmara ela teria mais direito, e aí sim o Poder Executivo faria essas destinações, tanto para veículos. Hoje o que acontece? Vai vir esses 6% aqui, que não for usado, você sabe que vai voltar para o Executivo, então, e o Executivo vai usar da melhor forma que ele achar. Então, não é um recurso que a gente está segurando aqui. Direito, mas isso é viável. É na região aí para ver quais municípios têm essa. O que eu falei é sem nem nós não está no número. Estão falando que está sendo repassado 7%. Mas vocês viram ali que é o 6%. Não é o 7%. Se for viável, vocês sabem muito bem que não é. Eu acho que cada... Mas se não é viável, nós não estamos pedindo. Tá, e essa devolução vai ser feita daí, no caso, se... Então tá, pessoal. No último mês, em dezembro? Não, pode ser devolvido no mês da noite. Natália, para contribuir, parece essa questão legalmente como funcionar? Porque a Câmara pediu. Parece que isso é uma coisa assim como todo o trabalho que está apresentado agora está previsto em lei na Constituição. E com certeza, com o diálogo, tem formas de ser remanejado esse recurso, né? Que está tirando de uma secretaria, assim, está ficando defasada em razão da Câmara. Acho que é importante contextualizar, até para esclarecer para quem está nos assistindo isso. Me permite, é lógico, a gente, ainda que a gente fica sabendo por tempo, porque eu, no caso da saúde, uma rúbrica que eu tinha esse ano, que já gastei, mais de 700 mil, eu sei que para o ano que vem só tem 400, que é para consulta 3 anos. Então, o que resta para mim agora? Como vem o orçamento enxuto do ano que vem, a gente vai ter que começar a partir de agora também se limitar e saber que as despesas que nós temos que fazer, se organizar mês a mês, porque vai ser menor que esse ano. Esse ano foi muito boa. Medicamento, exames, eu autorizei praticamente tudo. Eu sei que o ano que vem não vou poder autorizar. Isso a população tem que entender. Eu sei que o Legislativo tem aquele recurso ali, se não ocupar, vai devolver. Então, o que resta para nós? Se a saúde faltar um dinheiro na saúde, que eu sei que vai faltar, se eu continuar nesse ritmo que eu fiz esse ano que vem, na metade do ano não tem mais o recurso para exames e consulta. Os medicamentos que vai acontecer? Vai ter que ser um medicamento que eu tenho na unidade básica, aqueles medicamentos essenciais. Esse ano eu autorizei bastante, né? Casos que de receita eu autorizei, compra direta, e o ano que vem eu sei que eu não posso fazer. Os auxílios esse ano, até deu aquela polêmica, veio na Câmara, autorizaram, eu já estou dando auxílio, dei bastante. Eu sei que a minha previsão de auxílio no ano que vem vai ser menos, eu não vou poder fazer. Então, o que acontece? Vamos se organizar dessa forma, o povo vai ter que entender, se a Câmara sobrar, e alguma secretaria vai precisar, é lógico que nós vamos ter que lançar naquela sobrinha da Câmara, né? E eu acho que os vereadores vão ser bem compreensíveis e vão autorizar. Se, por exemplo, vai me faltar 50 mil na saúde, eu vou mandar um ofício para a Câmara, a Câmara pode ceder para isso, para aquilo, e vocês vão ter que ser compreensíveis e ceder. Só tem um detalhe, nós não podemos deixar, para 31 de dezembro, a sobra vai passar tudo numa vez só. Nós temos que, assim, eu acho que trabalhar gradativamente, na medida que alguma secretaria vai faltando recurso, vocês vão ter que ir autorizando. Por quê? É quase uma briga, né? Está ali a Raquel, nós tivemos que tirar praticamente quase 500 mil da saúde e jogar onde? Jogar em outra secretaria para conseguir a Natália ajeitar aqueles recursos para ir para a Câmara. Então é o seguinte, a decisão foi essa, a compreensão foi da administração e foi do secretário. Agora nós pedimos que a Câmara também tenha essa compreensão, não deixar para no final do exercício e gradativamente tem que fazer investimento, acho que tem que fazer, eu acredito que tem que melhorar, porque até eu, quando era presidente da Câmara, eu tinha 50 mil para fazer uma reforma, eu sei que é pouco, entende? Eu sei que é pouco. E outra coisa, a Câmara também vai ter que sentir isso, que o ano que vem, queda na arrecadação, né, Natália? Queda na arrecadação, e isso repercute em todos os setores, e nós vamos ter que dar uma enxugadinha, né? Legislativo, executivo, para nós conseguir trabalhar tranquilo todo ano. Isso que eu queria colocar, prefeito. Obrigado. E daí, só um momento, ó. Cada secretaria pedindo um pouco de dinheiro, e daí iam trabalhar menos que nós trabalhávamos antes. Isso aí precisa ter também, cada secretaria não pode pedir tanto para a Câmara, né? Eu só quero
quero mudando agora o foco da questão de vocês, mas que para mim é importante. Agora, nesse momento, eu quero falar em nome do Sindicato dos Servidores, tá? Na última análise que a gente fez agora, a gente ainda vai passar isso para o Executivo, mas nos últimos 10 anos, os servidores municipais têm tido apenas a reposição da inflação. Nós não estamos tendo ganho real de salário, tá? Quando os fatos que tem, para ser fiel à verdade, é que esse ano foi dado, além da reposição da inflação, foi dado algo em torno de 1,20%, tá? Em aumento real. Esse foi o nosso ganho e foi aumentado R$40 no vale, tá? Mas o que eu gostaria de pedir agora, nesse momento, então, é para que os servidores já entrem nesse orçamento de 2026, porque desde 2014 a gente não tem tido ganho real, tem tido a reposição. No ano de 2022, nem mesmo a reposição, sob a justificativa da pandemia de Covid, o que eu até consigo entender, não foi dado a reposição, mas não foi mais pensado em dar aumento real em cima do salário dos servidores. Todos nós aqui sabemos a responsabilidade que os servidores têm. Tem servidor aqui que se desdobra por 3 pessoas diferentes e não está tendo a valorização necessária. Então, em nome do Sindicato dos Servidores Municipais, hoje atualmente com 153 membros, a gente pede para que seja incluído o aumento real já no orçamento de 2026. Só essa mensagem que eu gostaria de repassar. De minha parte era isso. É importante também falar que, né, no nosso orçamento da Secretaria, a gente tem grande parte, assim, não tem em porcentagem, mas é de recursos federais, né? Então a gente tem pouquíssimo do recurso próprio do município, que geralmente ele já é destinado para a habitação, né? Então realmente é uma coisa que eu não vou ter como remanejar dentro da minha própria secretaria. Então provavelmente vai ser uma coisa que vai acontecer durante o ano de precisar de uma outra secretaria ou de precisar, né, solicitar algum valor. Depende como vai, né? A gente sabe que aí tem vários quesitos, tem tempo, tem, né, que afetam diretamente a habitação. Eu gostaria de explicar também, esmiuçar. As parcelas pagas, elas estão disponíveis para quem quiser ver, né, os recursos que vêm federais, eles estão disponíveis na internet, é só pesquisar, então tem lá bem certinho os valores e para que eles são destinados, né. Agora, como controlador interno, eu queria fazer também um ponto, até para título de a gente pensar junto, né? Eu vi ali que vai ter, em relação a IPTU e taxas, algo em torno de 60 mil, que vai ser renunciado receita, né? Que são os parcelamentos, quem paga adiantado, e os parcelamentos em até 3 vezes, se não me engano, né? Você consegue ter um abatimento na conta. Então, a gente tem consciência que vai ter queda de arrecadação. Não seria o caso de ser repensado essa questão? Eu acho que está previsto em lei esse desconto já, né? Está previsto na lei municipal, que é feito todo ano. Vai ter que ser encaminhado para a Câmara um projeto de lei para que seja autorizado esse procedimento do pagamento antecipado e até os 3 parcelamentos, né? Pode ser levado em análise, acho, nessa situação. Seria interessante até mesmo montar uma comissão para estruturar essa questão dos impostos e taxas do município. Vamos ter que fazer, então, uma análise, então, e ver essa questão se, para parar, então, de dar o desconto, então, conversar ali o executivo ali, para ver essa possibilidade. Mas eu acho assim, Natália, que isso não vem a favorecer o nosso município como um todo. Eu acho que são um valor tão irrisório, um valor tão baixo. Um exemplo na situação dela de habitação. Vamos pegar esse ano, que esse ano vocês vão utilizar muito, que a Câmara está solicitando 2% a mais, 2,2, né? Tinha 3,8, vai para 6,02. Então, assim, essa diferença de porcentagem não vai resolver a habitação, porque se tivesse um impacto muito grande, teria sido feito casas esse ano, teria sido feito reformas, teria se comprado terreno. Então, não tem como nós usar essa narrativa de que o próximo ano vai impactar muito com 300 e poucos mil de diferença pro legislativo. Então, tem que ter essa ponderação também, e eu acho que nós não podemos penalizar toda a nossa comunidade, talvez ali com desconto desses
seria, na verdade, ali uma ajuda para a nossa comunidade, para as pessoas, né, para o município em geral. Então tem que ser muito pensado tudo isso. Eu só gostaria então agora de reforçar novamente a questão do controle interno. Por que eu estou orientando sobre isso? Porque o Tribunal de Contas esteve aí no início do ano e nós temos uma orientação sobre essa questão das nossas renúncias de receita e inclusive também nós temos uma orientação que atualmente o IPTU tem uma defasagem de 450%. Tá? Isso dá 5,5 vezes, o IPTU deveria estar 5,5 vezes a mais do que agora. E aí está sendo renunciado receita em algo que já tem defasagem. Eu creio que o município está trabalhando errado. E não é de agora, tá? Isso não é crítica nenhuma à gestão. Mas isso sempre teve. Queria comentar então o que o Wilson falou. Falando sobre a habitação desse ano, na verdade, a gente tinha 500 mil, né? Que seriam destinados à compra de terreno. Isso está disponível lá no portal também, para quem quiser olhar lá. E 250 mil foram, então, para a administração, inclusive passou pela Câmara, né? Para fazer essa transação. E ele foi destinado, acredito eu, para o pagamento do FIMISA, né? Uma boa parte. Os outros 250 mil, 200 mil foram para pagar a obra social. Que no orçamento que foi destinado para nós não tinha um valor de 13 mil, né? Também passou pela Câmara, vocês também, acredito que tenham acompanhado. Então, traduzindo, sobrou 72, né? 72, 60 vão para a folha de pagamento do diretor, e daí sobra 12, que foi o que eu utilizei durante esse ano. Mas está tudo disponível lá no portal também, né? Qualquer ter novas despesas, está lá para qualquer um deles. Eu questionei até no PPA quando veio aqui, me chamou a atenção. O prefeito ele sempre falou, talvez o vice também relembre isso, sobre fazer uma mudança no município em relação à habitação, né? E talvez deu o pontapé inicial ali, mas quando veio o PPA me chamou a atenção que tinha 40 mil, eu até questionei aquela vez, 40 mil ali na rúbrica. Então assim, ó, quando tu se projeta, tu planeja em fazer alguma coisa grande, tu já orça um valor próximo. Não um valor tão baixo para depois a gente dizer o seguinte, mas a gente não conseguiu porque a saúde ocupou mais, a gente não conseguiu porque a obras necessitou. Então assim, ó, tem que ser um planejamento talvez mais próximo da realidade. É isso que a gente vê aqui. Quando tu não projeta próximo da realidade, aí sim a gente fica chorando de repente 4 anos porque não vai ter de onde tirar, não vai ter de onde botar, e aí acaba achando desculpas ou culpando alguma... Mas é importante lembrar que o orçamento referente a esse ano foi realizado ano passado, que nós não estávamos, então nem tem como acompanhar esse processo, né? Então não tem como dizer que a responsabilidade é inteiramente nossa. Né? A gente está aqui, está para assumir a responsabilidade e está fazer andar. É para isso que eu sou secretária, é para isso que a gente está disponível aí, portas abertas para trocar essas ideias. Mas é importante colocar como as situações acontecem para recorrer. E eu tenho tentado me planejar, tentei com a Natália várias vezes, fiz a minha lua toda pensando, mas aí a gente esbarra e tem que tirar daqui, tem que tirar de lá, né? Não estou dizendo que não é um direito, né? Então a gente entende que a Câmara tem o direito de solicitar, né? O quanto for possível. Da mesma forma que eu também, né? Solicitei, mas não deu. Sim, mas enfim. Só acho que complementando o que a Maikele está falando, que ficou uma coisa bem duvidosa. Eu não consegui entender o que aconteceu na relação do orçamento para esse ano, que tinha, inclusive, recursos de convênios e programas federais, inclusive, que já tinha sido criado o elemento de despesa no ano passado, existia dinheiro em conta, inclusive, e não foi nem deixado o elemento, planejado o elemento para esse ano. Fica uma coisa, né, Natália? Depois a gente teve que fazer um projeto de lei solicitando a recriação de elementos que já existiam, recursos. Então, aí faltou também o recurso para a Secretaria nesse ano, que foi um retrabalho para todo mundo, foi um retrabalho para nós, para a administração, para a Câmara. Então, eu acredito que para o próximo ano isso também fica... E assim também o que a Maikele falou, assim, de ter ficado recursos mínimos para uma despesa que a gente tem que é muito maior durante o ano. Então, eu não sei se não houve uma consulta ali ou um planejamento na questão da criação, enfim. Por isso houve tantas suplementações, inclusive até uma de 100 reais, que até gerou um pouquinho de burburinhos por aí, mas enfim, ela foi necessária, porque eu precisava pagar, a rubrica não existia, tem que criar, né? Para criar, precisa passar pela Câmara. Então, o que a gente tentou evitar para esse próximo ano, né? Eu me organizei da melhor forma possível, avaliando os 2 anos anteriores, avaliando as parcelas pagas que são as do Estado, os
que a Câmara está solicitando a mais, ele é um valor assim que talvez vocês não percebam, mas ele volta em dobro para o Poder Executivo. Através de emendas parlamentares de tal trão, que sabe que veio 330 mil ali para a Secretaria de Saúde, está vindo mais agora recursos também, que a gente sentou com o prefeito lá para comprar uma ensiladeira, também está vindo recursos através do quê? Do trabalho do vereador, que vai atrás, que busca, que articula essas destinações. Então, esse valor que está vindo aqui para melhorar a nossa casa é para a gente também conseguir fazer um trabalho melhor para que consiga vir mais coisas. Então, tem que ser analisado o seguinte, está vindo 300 a mais, mas de repente vai voltar 500, 800 para o Executivo através de emendas de deputados. E eu acho que acho que é para isso mesmo que existe a Câmara de Vereadores, né? E para isso que existe o Executivo, isso é para fazer a coisa andar, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento mais de continuidade de divergências, né? Parar um pouquinho e ver assim, o que dá para fazer, né? E acho que é por aí mesmo, é por isso que a gente está programa para fazer, né? Todos os OBBAs, alô, enfim, para organizar. Mais alguma pergunta? Se não, vou passar a palavra aqui para o vice, daí fazer o encerramento. Não? Então tá. Muito obrigada a todos. Então, reforçando, se o José quer a palavra também, vou deixar à disposição, mais alguma pessoa queira. Respondendo às questões do Luiz, nós vamos levar em consideração, em conversa, né, executivo e legislativo, as duas questões deles, né, eu acho interessante. Sobre a questão orçamento, é curto, tem previsões de mudanças de leis de nível federal, que talvez piore a situação. O custo operacional aumenta todo ano e a receita não acompanha. Então, isso também impacta muito no desempenho da nossa produção, né? E eu acredito, ano que vem, o próximo presidente, eu for o José novamente, vai haverá um diálogo onde se entrar em acordo e será trabalhado juntamente para o desenvolvimento do nosso município. Então, agradeço novamente o espaço, né, do plenário e deixo aberta a palavra no encerramento. Bom, então, bom dia a todos que estão presentes e as pessoas que estão nos assistindo. Eu só quero fazer aqui umas colocações que nem a gente conversou aqui. Eu acho que a Câmara de Vereadores não está aqui para prejudicar a administração. Todo mundo que acompanha a Câmara de Vereadores, o trabalho da Câmara, aí sabe que os vereadores, independente de sigla partidária, aí trabalharam esse ano arduamente, porque quantos projetos que veio aqui, hoje nós já temos quase 150 projetos, né, aqui, foram todos analisados, a maioria aprovados, foi rejeitado, acho que uns 5, 6 se foi rejeitado, no mais foi aprovado todos. Foi trazido várias emendas de todos os partidos também. Os vereadores estão trabalhando, estão indo para Brasília. Agora, esse mês, tem vereadores que vão de novo. Então, a gente aqui está trabalhando para o desenvolvimento do município. A questão do orçamento, aqui ninguém não vai sacrificar ninguém, a gente já conversou várias vezes. Nós estamos pedindo esse valor, mas não que o ano que vem, dependente, que nem o Daldo falou, na saúde, a gente não é tão ignorante assim que se tiver um problema na saúde, que vinha um pedido aqui para a Câmara e nós tivermos esse dinheiro disponível, que a gente não vai entender e vai fazer um projeto e vai devolver uma quantia desse dinheiro, tanto seja para a saúde, para a habitação, que a gente comenta bastante, que a habitação tem interesse em fazer um bom trabalho, e a gente também tem esse interesse que seja atendido essas pessoas que precisam. Então, qualquer coisa, a gente está aí à disposição para conversar, para dialogar com o Executivo, que nem hoje essa audiência foi em conjunto, né, com o Executivo e o Legislativo. Então, a gente discute, a gente está aí para isso. Tem a Câmara de Vereadores e tem o Executivo, para ter um entendimento para que as coisas se encaminhem pelo melhor. Então, eu me coloco à disposição. Próximo ano, com certeza, vamos ter outro presidente aqui, mas, independente de ser presidente ou não, eu vou estar aqui e vou trabalhar para o bom desenvolvimento e para a melhoria, seja em qualquer setor, seja lá agricultura, educação, saúde,
Então, habitação, a gente está aí para trabalhar em conjunto aí para que toda a população de Alto Alegre seja beneficiada pelo melhor. Então, seria isso. Quero agradecer a presença aí de todos, em especial aí o nosso vice-prefeito, aí, que a gente tem sempre um bom entendimento, né, David? Então, quero aí agradecer a todos que estão aqui presentes e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Seria isso. Obrigado.